quarta, 2 de setembro. Verso para memorizar. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38. Os pequenos grupos do Novo Testamento. A Igreja do Novo Testamento cresceu exponencialmente. Em poucos anos, ela passou de um pequeno grupo de fiéis para dezenas de milhares de fiéis. Muitos fatores contribuíram para esse influxo de cristãos e para esse fenômeno de rápido crescimento. O ministério de Jesus semeou a semente do Evangelho e preparou as multidões para aceitar a pregação dos discípulos. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre os discípulos em oração. Um dos fatores que contribuíram para o crescimento da Igreja do Novo Testamento foi sua estrutura organizacional de pequenos grupos. Ouça Atos 18, 1 a 5. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Atos 20, 1 a 4. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Pergunta 6. Por que Lucas listou alguns nomes daqueles com quem Paulo trabalhou de maneira próxima? Em Atos é mencionado o nome de pessoas com quem Paulo trabalhou. Para ele, cada uma delas era importante. Ele as conhecia pelo nome. Elas se apoiavam mutuamente no ministério. Embora o número de pessoas mencionadas seja pequeno, isso mostra a importância de se trabalhar em colaboração com os outros, mesmo que sejam poucas pessoas. Aquelas pessoas tinham diferentes dons. Elas vieram de distintas origens e culturas. Seu modo de ver as coisas nem sempre era o mesmo, mas cada uma delas tinha uma contribuição valiosa a dar à causa de Cristo. Sua diversidade de dons, origens e experiências contribuiu para o crescimento da Igreja. Cada uma delas contribuía para a missão de Cristo a partir da riqueza de seu conhecimento pessoal de Jesus. Ouça Atos 16, 11 a 15 e 40. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Atos 12, 11 e 12. Então Pedro, caindo em si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pergunta 7. Qual convite Lídia fez a Paulo após ser convertida? Para onde Paulo e Pedro foram depois de serem libertados da prisão? Os cristãos do Novo Testamento se reuniam regularmente em casas. Os lares cristãos tornaram-se centros de influência e o coração do ministério de pequenos grupos. Você já pensou em começar um pequeno grupo em sua casa ou em se juntar a um amigo para começar um pequeno grupo na casa dele? Se você já faz parte de um pequeno grupo, pense em como pode ajudar outras pessoas a enxergar os benefícios desse ministério.